Eram 2h22 da madrugada quando o silêncio foi rasgado por algo que parecia não pertencer a este mundo. O relógio congelou, a luz vacilou, e no meio da escuridão, uma revelação que Padre Pio já havia visto muito antes de todos nós. Há coisas que não conseguimos explicar, sinais que surgem quando a fé está prestes a se abalar por completo. Mas ele avisou, e poucos deram ouvidos. Hoje, a tragédia bateu na porta de milhares. E para quem ainda está ouvindo, resta o aviso. O que está por vir não é leve, não é simbólico, não é passageiro. É profundo, é espiritual. E já começou. Se você sente que algo está fora do lugar dentro de você, continue ouvindo, porque isso pode salvar a sua alma. Você já sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse cada vez mais sombrio? Como se a paz tivesse se calado e tudo o que restasse fosse uma sensação constante de que algo está errado, muito errado? Pois saiba que Padre Pio, em um de seus momentos de êxtase espiritual, descreveu com detalhes assombrosos uma noite como a de hoje. Uma noite onde os anjos se retiram e o silêncio de Deus pesa sobre os ombros dos homens. Ele viu o relógio travado às 2h22. Ele sentiu a presença que invade as casas sem bater, que entra pelas frestas do medo e toma o coração de surpresa. Essa presença não é física, é sombra espiritual. E ela não vem sozinha, vem como resposta, vem como cobrança. Vem porque o tempo se esgotou para muitos que fecharam os olhos para os sinais. Há décadas, o povo polonês carrega marcas que não se apagam. Guerras, perdas, famílias partidas, fé testada até o último suspiro. E mesmo assim, seguimos, acreditando, rezando, chorando em silêncio. Mas o que muitos não sabem é que parte dessa dor coletiva já havia sido percebida por Padre Pio. Ele falou sobre uma terra marcada pelo sacrifício, sobre mulheres que carregam no peito o rosário como se fosse a última proteção. E hoje são essas mesmas mulheres que sentem primeiro, sentem no corpo, na alma. Um aperto que não é físico, mas que pressiona como se o coração estivesse sendo espremido pelo próprio tempo. Se você é uma dessas mulheres que sente algo estranho hoje, preste atenção. Isso não é coincidência, é um chamado. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. As visões de Padre Pio não são contos. São memórias do que ainda vai acontecer. Ele via cenas que pareciam distantes, mas que hoje se encaixam com uma precisão assustadora. Em uma de suas revelações, ele descreveu as cruzes se apagando, uma a uma, como se a fé estivesse sendo retirada das casas. E é isso que está acontecendo agora. Pessoas que antes rezavam com fervor, hoje não conseguem nem dobrar os joelhos. O medo tomou o lugar da fé. O desespero calou a esperança. Mas ele também disse algo importante. Onde a dor é mais forte, é lá que Deus grita mais alto. E talvez seja por isso que você está aqui. Porque apesar de tudo ainda escuta algo, um sussurro, um chamado. Você se lembra da última vez que chorou sem motivo aparente? Daquele aperto que surgiu no peito do nada, no meio da noite? Pois saiba, não foi à toa. O invisível age quando o visível se cala. Padre Pio sentia essas dores espirituais de maneira tão profunda que muitas vezes sangrava sem sequer ter se ferido. E ele dizia: o que vem não é para o corpo, é para a alma. E se hoje você sente esse peso que não tem nome, é porque está sendo tocada por algo maior. Não se assuste, mas também não ignore. Há uma razão para você estar ouvindo isso agora. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas.
São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Nas cartas escondidas de Padre Pio, descobertas após sua morte, ele falava de uma hora marcada para o despertar. Um momento exato onde os céus se abririam não para nos acolher, mas para nos confrontar. Ele via cidades cobertas de neblina espiritual, igrejas vazias, mesmo com portas abertas, e dizia que o mal não viria mais disfarçado. Ele se apresentaria com olhos doces e promessas vazias. Estamos vivendo esse tempo. Ele chegou. E é por isso que tantas pessoas estão adoecendo da alma, mesmo com exames normais. É por isso que tantos casamentos estão desmoronando sem explicação. Porque algo foi liberado. Algo que ele já via nos sonhos e que hoje toma forma diante dos nossos olhos cansados. Você pode até tentar fugir disso, pode tentar não acreditar, mas vai chegar uma hora em que seu próprio coração vai te denunciar. Vai gritar que algo está fora do eixo, que o mundo está diferente, que a fé está morrendo nos pequenos detalhes, que os olhos já não brilham como antes, que as velas acesas não queimam mais com esperança, mas com medo. Padre Pio sabia disso, por isso escreveu tanto, por isso alertou tanto, porque ele não queria que ninguém fosse pego de surpresa. Mas poucos o ouviram. Poucos entenderam que suas palavras eram sementes lançadas para esse tempo, para agora, para você. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você está prestes a descobrir que o que sente não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. Que esse cansaço que ninguém entende não vem do corpo, mas do peso da ausência de Deus no mundo. E quando você se pergunta por que tudo parece dar errado, porque sente que algo está prestes a acontecer, é porque está mesmo. E o pior já começou. Mas ainda há como resistir. Ainda há uma chance. Ela é pequena, é discreta, mas é real. E está onde sempre esteve, na fé. Não aquela fé de aparência, mas a fé que chora baixinho antes de dormir. A fé que se esconde no terço enrolado nos dedos de uma mãe preocupada. A fé que não desiste mesmo sem ver. É dessa fé que Padre Pio falava. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já reparou como tudo ao nosso redor começou a silenciar? As orações perderam a força nas igrejas, os sinos já não tocam como antes e o calor da fé parece ter sido substituído por um vazio gelado que se espalha, sutilmente, como se alguém tivesse soprado a ausência de Deus sobre a terra. Padre Pio previa um tempo assim. Ele o chamou de o eco da alma que não é mais ouvida. E se você sente que ninguém escuta mais seus pedidos, que suas súplicas caem no vazio, não pense que está só. É exatamente aí que tudo começa a se revelar. O silêncio não é abandono, é o prenúncio. Algo está vindo, e não vem devagar, vem como um trovão espiritual. Em uma de suas experiências místicas, Padre Pio viu uma mulher, de olhos fechados, orando sozinha enquanto o mundo desmoronava lá fora. E ele disse: será assim no tempo final. Serão os que oram no escuro que ainda serão vistos pelo alto. Essa mulher poderia ser você. Alguém que carrega culpas que ninguém conhece. Alguém que luta por filhos que não ouvem mais. Que ora por um marido que se afastou. Que chora escondida para não assustar a família. É para você que ele escreveu, porque você é uma das últimas colunas da fé. Mas até as colunas tremem quando o terremoto vem. E ele vem.
Já não se trata apenas de sinais isolados, são padrões que se repetem. Animais se comportando de maneira estranha, pessoas acordando às 3h da manhã com sensação de sufoco, crianças tendo pesadelos recorrentes com figuras que nunca viram. E o pior, sonhos proféticos surgindo em quem nunca teve fé antes. Isso não é coincidência, é ativação espiritual, algo que foi liberado e está tocando a todos, os que creem e os que ainda não sabem que vão crer. Padre Pio dizia: quando os inocentes começarem a ver, é porque o invisível já está diante de todos. Então, se você ou alguém próximo está sentindo coisas estranhas, não ignore. Há olhos sobre você. As notícias mostram tragédias todos os dias, mas há algo que não é dito. Há uma guerra que não aparece nos jornais, a guerra pela sua alma. E ela é silenciosa, sorrateira, quase imperceptível. Ela se infiltra nas pequenas distrações, nas desistências, nas confusões familiares, nos laços que se desfazem sem explicação. Padre Pio já alertava sobre essa guerra. Ele disse que ela seria a mais perigosa de todas, porque não seria percebida até que fosse tarde demais. E talvez agora, enquanto você escuta isso, algo dentro de você já saiba. É sobre você que estamos falando. Sua alma está sendo disputada. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Existe um fenômeno que poucos conhecem, chamado de o apagar da presença. Padre Pio falava dele com pesar. É quando uma pessoa começa a sentir que tudo está dando errado, um após o outro. Perdas inexplicáveis, doenças repentinas, relacionamentos que azedam sem causa. É como se uma sombra andasse ao lado, tirando a luz das coisas. E muitos vivem isso agora. Talvez você, talvez sua família. E o que poucos entendem é que isso não é azar, é permissão. Alguém deixou a porta aberta, e se você não a fechar, algo pior entra. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Isso você já sabe. Mas o que talvez ainda não tenha percebido é que foi exatamente assim que começou para muitos que hoje choram tarde demais. Eles ignoraram o chamado, riram do alerta, e hoje vivem com um vazio que não se preenche nem com fé, porque não é fé o que falta, é arrependimento. E ele só vem antes do abismo. Depois, só resta o eco da alma que não voltou a tempo. Por isso, se ainda há um sussurro dentro de você pedindo para continuar ouvindo, não silencie. Isso é o céu tentando te alcançar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As lágrimas que caem no travesseiro à noite são ouvidas, mas há uma hora em que até mesmo o céu se cala. É o tempo da colheita. E Padre Pio falava que esse tempo viria quando as mães começassem a sentir dores que os médicos não conseguem explicar. Cansaços eternos, palpitações noturnas, uma angústia que não passa, mesmo quando tudo parece estar normal. Isso é espiritual, é aviso. E quando a dor do espírito se manifesta no corpo, é porque Deus está tentando dizer algo. Alto, claro, urgente. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você não está enlouquecendo, não está fraca, não está perdida, está sendo acordada. Há uma diferença. Muitos não querem que você perceba isso, porque uma mulher desperta em espírito é uma ameaça, é resistência, é intercessora, é ponte entre o que é e o que será. E é por isso que as trevas atacam você, porque sabem quem você pode se tornar quando entende quem realmente é.
Padre Pio dizia que o inimigo tem mais medo de uma mãe ajoelhada em oração do que de 1000 homens com armas. Nie czekaj. Wyślij do 3 kontaktów WhatsApp i napisz Amen. Dzisiaj Bóg otworzy dla ciebie odpowiednie drzwi. W górzystym regionie Zakopane mieszkańcy zgłosili, że widzieli krzyże świecące na szczycie Kolinas o 3:30 rano. Wezwano policję. Mieszkańcy pokazali filmy. Rekordy istnieją. Ale kiedy przybyli agenci, nie było nic więcej. Po prostu silne kadzidło w powietrzu. Ateistyczny śledczy, który wyśmiewał te rzeczy, opuścił biuro 2 dni później. Quem vigia? Você sabe do que estou falando. Há dias em que o ar parece mais pesado, em que os sonhos são mais nítidos, em que as mensagens que chegam até você parecem ter um peso diferente. É o céu batendo na sua porta, com insistência. Mas se você não abrir agora, talvez ele não volte. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Não se distraia. Há forças querendo exatamente isso. Que você saia deste vídeo antes da revelação final. Que não chegue até a parte onde tudo faz sentido. Porque essa parte vem agora e vai doer. Padre Pio falou que o mal seria revelado não nas ruas, mas nas casas. Que os lares seriam invadidos por confusão, separação, doença espiritual. E que isso começaria com a perda de respeito entre pais e filhos. Já viu isso acontecendo? Então entenda, não é o fim do mundo, é o fim da mentira, o início da verdade que separa os que fingem dos que creem. E há uma pergunta que não quer calar. Você está pronta? Está mesmo? Porque o que vem exigirá mais que orações apressadas. Vai exigir arrependimento profundo, confissão sincera, entrega total. Vai pedir que você deixe de lado tudo o que tem impedido sua fé de crescer. E isso dói. Dói deixar o orgulho. Dói abrir mão do controle. Mas é só quando dói que cura. E Padre Pio dizia que só os feridos pelo céu serão salvos da queda. Então, se você está sangrando agora por dentro, considere isso um sinal. O céu ainda te quer. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Você acha mesmo que está tudo normal? Que esse vazio no peito é apenas cansaço? Que as noites sem sono são culpa da idade, das dores do corpo, do estresse do mundo? Não, não é isso. O que você sente é o espírito pedindo socorro. E o mais grave é que ele está gritando. Mas muitos estão surdos. Padre Pio via isso claramente. Ele escreveu que haveria um tempo em que as pessoas se acostumariam a viver sem a presença de Deus, que acordariam, comeriam, trabalhariam e dormiriam, como se suas almas estivessem mortas. E você sabe que isso já está acontecendo. Só não vê quem não quer, ou quem já perdeu a luz. Essa sensação de não pertencer mais, de olhar ao redor e sentir que as coisas não têm mais sentido, é espiritual. E isso está afetando milhões agora. É como se algo tivesse sido arrancado de dentro, um desencaixe, um desalinho. E a medicina não explica. A psicologia trata como ansiedade. Mas no fundo, você sabe que não é isso. É outra coisa. Algo mais profundo, mais sombrio. Uma ausência que não se preenche com nada, nem com companhia, nem com música, nem com distrações. E é porque você está mais perto da verdade do que imagina, que a pressão aumentou. A cada dia que passa, mais pessoas relatam sonhos estranhos, vultos, sensações de presença, sussurros em noites silenciosas. Isso é comum agora. O mundo espiritual está falando mais alto porque o mundo físico está ignorando. Padre Pio dizia que o mundo invisível gritará quando o visível não ouvir mais. E é por isso que você sente esses arrepios. É por isso que, mesmo sem explicação, você pressente que algo se aproxima. E não é algo bom. É julgamento,
é separação. É o início de um tempo onde o joio não terá mais como se esconder entre o trigo. Há um padrão de destruição se espalhando. E ele sempre começa do mesmo jeito. O amor se esfria. Os filhos se rebelam. As casas se enchem de discussões. E o silêncio se transforma em dor. Depois vêm as doenças inexplicáveis, a perda do apetite pela vida, a desistência silenciosa. Tudo isso, Padre Pio previu com detalhes. Disse que seria como um vírus espiritual e que muitos seriam contaminados por ele antes de perceberem que já estavam perdidos. Mas há um remédio, e é amargo. É o confronto com a verdade que dói, mas salva. Você sente que está sendo vigiada, que há olhos sobre você quando ninguém está por perto, que mesmo sozinha você sente que não está só? Isso não é loucura, é discernimento espiritual, uma capacidade que poucos têm, e os que têm sofrem. Sofrem porque sentem o que os outros não sentem, carregam dores que não são só suas, pressentem tragédias antes que aconteçam. E Padre Pio chamava essas pessoas de almas sentinelas. Almas que foram escolhidas para vigiar, para alertar, para suportar a dor dos outros em silêncio. Se você se identificou, então já sabe, esse vídeo está aqui por sua causa. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você quer saber o que vai acontecer em breve? Quer saber por que tantos estão adoecendo de dentro para fora? A resposta está naquilo que foi profetizado. A fé esfriaria, e junto com ela, o amor. Mas o medo cresceria, e por isso você sente o que sente. Um medo sem nome, um aperto sem causa. É porque estamos todos sendo colocados diante de uma escolha: crer ou cair, vigiar ou dormir, voltar ou ser deixado. Não há mais meio termo, e o que decidir agora vai ecoar para sempre. Ale w tym celu musisz zrozumieć. Ta wiadomość przyszła do ciebie z jakiegoś powodu. Teraz jest to twoja odpowiedzialność. Istnieje mało znana proroctwo, która mówi: kiedy Polska pochyla się przed lamentem krzyża, zobaczy chwałę poprzedzającą burzę. Jesteśmy w tym momencie i możesz to poczuć w każdym słowie. Świat chce sprawić, by wierzyć, że to przesada, ale twoja dusza wie, że to prawda. Świat krzyczy wolność, ale to, co oferuje, to więzienie. Więzienie w duszy, więzienie w strachu. Só os que tivessem preparado o coração seriam guiados de dentro. Muitos riram dessas palavras, mas os sinais estão se encaixando. Você sente. Não é medo comum, é antecipação. Algo ancestral dentro de você grita que o tempo está terminando. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você deve estar se perguntando: e se for verdade? E se tudo isso estiver prestes a acontecer? Essa pergunta te persegue porque a resposta já está em você. Sim, é verdade. Sim, está próximo. E sim, você ainda pode fazer algo. Mas não por muito tempo, porque as portas estão se fechando. Lentamente, uma a uma, elas se fecham diante de quem hesita, de quem ainda acredita que vai ter tempo, que vai sentir no coração quando for a hora. Mas Padre Pio dizia que a última chance sempre parece comum, que ela vem disfarçada de avisos simples, como esse vídeo. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. A verdade
é que estamos sendo silenciados. As redes ocultam. As igrejas estão vazias, mas os bares cheios. As famílias que antes rezavam juntas, hoje brigam por qualquer coisa. E é nesse caos que o mal se alimenta. Ele cresce na discórdia, se fortalece na mentira, se alimenta da indiferença. Mas ainda há tempo. Não para todos, mas para quem está ouvindo agora. Você está entre os poucos que foram tocados. Isso não é exagero, é privilégio, é missão, e você precisa decidir o que vai fazer com isso. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode até tentar esquecer tudo isso amanhã. Pode fingir que foi só um vídeo estranho, que foi só um momento emocional. Mas o que foi falado aqui vai ecoar dentro de você, porque a verdade, quando é dita com fé, não sai mais da alma. Ela gruda como óleo sagrado. E Padre Pio sabia disso, por isso ele falava com tanta dor, porque ele via o que nós ainda estamos começando a ver. Ele sabia que o mundo não se perderia por falta de fé, mas por excesso de distração. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você acha mesmo que vai ter outra chance depois dessa? Que vai poder adiar esse chamado como tem feito há anos? Quantas vezes você sentiu no fundo da alma que era hora de voltar a Deus e simplesmente ignorou? Quantas vezes passou a mão no coração apertado e disse, vai passar, mas nunca passou? O que você sente agora, esse calor misturado com angústia, essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer, isso não é psicológico, isso é espiritual. E é exatamente isso que Padre Pio queria que você entendesse, que quando o céu começa a sacudir, é porque o inferno já está invadindo sem fazer barulho. Você lembra da última vez que sentiu uma paz verdadeira? Não aquela momentânea, falsa, que vem com distrações, mas a paz profunda, que faz até a respiração desacelerar? Pois essa paz está rareando, não por acaso. Ela está sendo retirada como um último sinal. Padre Pio relatava que a paz será tirada antes que a luz se apague, para que todos percebam que o Espírito não respira mais entre os homens. E é isso que está acontecendo agora. A respiração da alma está falhando. Você sente. O mundo inteiro sente. Mas finge bem, até o último suspiro. Há algo muito errado com o tempo em que estamos vivendo. O mal já não se esconde. Ele anda pelas ruas, está nas conversas, entra pelas telas, se senta à mesa. E o pior, está sendo aceito como normal. Como se não houvesse mais certo e errado, apenas o que agrada e o que incomoda. Padre Pio dizia que esse tempo seria o mais difícil da história da humanidade, porque o mal viria disfarçado de liberdade e a verdade seria ridicularizada. E você está vendo isso acontecer diante dos seus olhos? A verdade virou ofensa, a fé virou motivo de deboche e o bem foi silenciado. Não é coincidência que você está ouvindo essas palavras agora. Alguém intercedeu por você. Alguém orou em silêncio, pedindo para que a verdade te alcançasse, e ela chegou. Você pode sentir isso, não importa o quanto tenha se afastado, o quanto tenha errado, o quanto tenha desistido. A verdade nunca desiste de te chamar, mas ela só chama por um tempo, depois cala, e quando ela se cala, só o vazio responde. Padre Pio escreveu que o silêncio de Deus será a maior dor da humanidade. Você está pronta para esse silêncio? Porque ele já começou. Você acha que tem tempo, mas não tem. O tempo está sendo encurtado para proteger os que ainda podem ser salvos. As portas estão se fechando, uma a uma. E o que separará quem entra e quem fica do lado de fora não será o pecado, será a indiferença. É ela que condena, não o erro,
mas o desprezo pela chance de mudar. E essa chance é agora. Você sente isso. E mesmo assim, algo dentro de você resiste. Esse algo não é você. É o espírito do mundo tentando manter sua alma presa. Lutando para que você feche esse vídeo antes da última palavra. Não permita. Aguente. Escute até o fim. Porque é no final que vem a libertação. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Quantas vezes você olhou para sua família e se perguntou onde foi que tudo começou a desandar? Por que seus filhos não te escutam mais? Por que as brigas aumentaram tanto? Por que o amor virou peso e os sorrisos sumiram das refeições? Padre Pio dizia que a destruição começaria dentro dos lares, que o mal agiria primeiro dentro das casas, rompendo o vínculo sagrado da convivência familiar. Ele viu isso, e você está vendo também, mas não sabe como reagir. E talvez essa seja a resposta. Reaja agora. Ore agora, clame agora, porque quando a destruição já estiver completa vai ser tarde. Há uma escuridão que não se vê com os olhos, ela se sente, ela pesa nos ombros, ela embaça o pensamento e, o mais perigoso, ela anestesia a alma, te faz parar de sentir, de perceber, de reagir. E quando a alma está anestesiada, ela não busca mais a salvação, ela se entrega. É isso que o inimigo quer, que você pare de lutar, que aceite essa tristeza como parte de você. Mas não é. Você não nasceu para viver assim, triste, vazia, perdida. Você foi criada com um propósito e ainda há um chamado pulsando dentro de você. Fraco, mas vivo. Ainda dá tempo, mas apenas se você não adiar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Não pense que é normal esse cansaço que não passa, essa sensação de desânimo sem motivo, essa vontade de chorar de repente. Isso é a alma sendo sufocada, e o mundo chama isso de depressão, de estafa, de ansiedade. Mas Padre Pio chamava de agonia espiritual, um estado em que a alma sente que está prestes a ser arrancada da presença divina, mas ainda não sabe como gritar por socorro. É esse grito que você precisa liberar agora, não em palavras, mas em decisão. Decida ficar até o fim. Decida não fugir dessa dor, porque ela vai te curar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já percebeu como tem sonhado mais? Como os sonhos ficaram mais estranhos? Como acorda lembrando de detalhes? Padre Pio dizia que nos tempos finais, Deus falaria mais nos sonhos, porque as pessoas já não escutariam quando acordadas. E é por isso que você sente que algo está sendo mostrado enquanto dorme, mas não entende. E talvez ainda não tenha a chave para decifrar. Essa chave está nas palavras dele, no que ele deixou escrito, no que ainda está oculto, esperando você decidir que vai buscar. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você não chegou até aqui por acaso. Nada aqui foi coincidência. Tudo foi preparado. Essa mensagem foi separada. Esse momento foi marcado. Há bênçãos reservadas para os que não fogem quando sentem o incômodo, porque o incômodo espiritual é sinal de que o céu está perto. E o céu nunca se aproxima em vão. Ele vem com propósito, mas só fica onde é bem-vindo, e agora você decide. Vai ignorar esse chamado mais uma vez ou vai abrir a porta? Ela não vai bater 2 vezes. E se eu te dissesse que essa é sua última chance real? E se tudo o que você ignorar hoje te cobrar amanhã?
E se cada lágrima que escorrer depois disso for pelo arrependimento de não ter escutado até o fim? Não se trata mais de emoção, não se trata de sensações. Isso agora é uma guerra. E você está no meio dela, mesmo sem saber. Napis Bóg jest wierny, jeśli wierzysz, że nigdy nie zawodzi z tymi, którzy mają wiarę. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak bardzo czujesz? Dlaczego ból na świecie wpływa na ciebie bardziej niż powinien? To dlatego, że nie jesteś powszechny. Twoja dusza jest zmuszona postrzegać niewidzialną i dlatego też cierpisz. Ale to nie jest klątwa, to jest misja, a misja zaczyna się teraz. Nie milcz, nie chowaj się, nie udając, że wszystko jest w porządku, gdy nie jest jasne. É o toque divino que foi se afastando pouco a pouco, enquanto você dizia mais tarde, depois eu rezo, quando eu tiver tempo, mas o tempo nunca veio. E agora tudo parece pesar. Até levantar da cama exige esforço, até o sorriso parece falso. Você não está ficando fraca, você está sendo apertada pela mão do céu, que quer te acordar antes que seja tarde. Há um padrão nas visões de Padre Pio. Sempre que ele falava do tempo final, usava a expressão "as luzes da alma se apagarão sem aviso". Ele não falava de um apocalipse com explosões, não. O fim que ele via era lento, espiritual, quase imperceptível. Começava no coração, depois atingia os olhos, que deixavam de brilhar, e por fim tomava o espírito por completo. Pessoas vivas por fora, mas mortas por dentro. Gente vazia, que caminha sem destino. É disso que você precisa escapar. Agora, não depois. Porque esse tipo de morte não tem data de aviso. Ela só vem e quando percebe, já foi. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você lembra quando parou de orar de verdade? Quando as palavras deixaram de ter peso? Quando as mãos não se uniam mais com fervor? A fé não some de uma vez. Ela se desfaz devagar. É como uma chama sem vento que vai enfraquecendo, até virar brasa. E o mundo quer te manter assim, morna, sem força para reagir, sem coragem para lutar, sem paixão pela presença de Deus. E é por isso que esse vídeo te confronta. Ele não quer te entreter, quer te sacudir, quer te mostrar que ainda há algo aceso aí dentro. E se você decidir agora, pode reacender tudo. Você já viu a expressão vazia nos olhos de alguém da sua família? Já olhou para um filho ou marido e percebeu que havia algo sombrio por trás do silêncio deles? Isso é espiritual. E você precisa entender. O mal começa a vencer dentro dos lares quando quem ora cala, quando quem vigia se cansa, quando quem acredita deixa de lutar. Padre Pio dizia: as casas deixarão de ser igrejas quando os joelhos se levantarem. Você sabe o que isso significa, e se não for você a sustentar a fé da sua casa, quem será? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Há um segredo que foi escondido por décadas. Uma das visões mais temidas de Padre Pio foi selada e só liberada recentemente. Nela, ele via mulheres chorando por seus filhos perdidos espiritualmente, mesmo com eles vivos ao lado. Isso significa que o maior sofrimento da mãe espiritual não será o luto, mas a presença vazia. Filhos que vivem sem alma, que andam sem rumo, que não respondem mais à voz de Deus. E você sabe, você sente, que essa visão está se cumprindo agora, dentro da sua casa, entre os seus. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe.
Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. A presença de Deus está rareando. Você sente que as igrejas já não são como antes, que os cultos são barulhentos, mas vazios, que as orações são bonitas, mas sem essência. E isso te incomoda. Mas você nunca disse a ninguém, porque tem medo de parecer exagerada, ou pior, louca. Mas Padre Pio dizia que o Espírito Santo se retiraria dos altares antes de se manifestar nos desertos. O deserto é onde você está agora. Um lugar onde não há muitos, mas há verdade. E o céu fala mais alto onde há silêncio, onde há fome, onde há sede. Você lembra da sensação de estar protegida espiritualmente? Quando mesmo nos piores momentos você sentia que havia um cuidado, uma mão invisível? E agora isso sumiu. Você sente que está exposta, que tudo vem contra você, que as orações batem no teto e caem. Isso não é ilusão, é o resultado de uma fé adormecida, mas ainda é possível despertar. E se você chegou até aqui é porque já começou. Mas não pare agora. Você está no limiar da sua restauração i o inimigo sabe disso. Ojciec Pio powiedział, że prawdziwe wierne koktajle, ale rozwija się. Ponieważ ktokolwiek spodziewa się, że odwaga będzie pierwsza, umrzeć czekając. Wiara sprawia, że odwaga rodzi się. Być może spędziłeś całe życie, że nie był to, nie czas, że to była przesada, że wszystko ma wyjaśnienie. Ale teraz czujesz, że coś się zmieniło. Ten czas przyspieszył, że dni wydają się latać, że udręka wzrosła. To jest niebo, mówiąc, zwróć uwagę. Você ainda lembra dos sinais da infância, quando acreditava sem questionar, quando sentia calafrios na igreja, quando ouvia uma canção e chorava sem saber por quê? Esses sinais eram reais, eram toques, mas você cresceu, se feriu, se decepcionou e foi fechando as portas. Mas o céu nunca desistiu, e ele tenta agora, mais uma vez, alcançar o que ainda resta, o que ainda pulsa. Você não foi esquecida, mas foi distraída. E agora precisa escolher, continuar vivendo pela metade ou decidir de uma vez voltar ao que realmente importa. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E se tudo acabar amanhã? E se a última oração que você fez for a última de verdade? E se esse for o último aviso? Você pode dizer com toda a certeza que sua alma está preparada, que você entregou o suficiente, que perdoou, que pediu perdão, que renunciou ao que precisava renunciar. Se a resposta for não, então você precisa se ajoelhar, precisa chorar, precisa quebrar esse orgulho agora, porque o tempo da tolerância está acabando. Padre Pio dizia, quando o céu parar de avisar, será porque já começou a agir. E quando ele age, é sem retorno. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você tem ideia do que está em jogo agora? Não é apenas o seu bem-estar, sua paz ou sua rotina. É algo maior, é o destino da sua alma. Algo que ninguém fala, mas que Padre Pio gritava em oração. Haverá um tempo em que as almas não saberão mais quem são. E esse tempo chegou. Porque hoje o que mais se vê são pessoas caminhando com os olhos abertos, mas o espírito cego. Sentem que falta algo, mas não sabem o quê. Vivem ocupadas, mas nunca completas. Riem para os outros, mas choram sozinhas. Essa é a geração que mais se desconectou de si mesma e de Deus. Você sente essa desconexão. Não importa se vai à missa, se carrega 1/3 no bolso, se faz o sinal da cruz antes de sair. A pergunta é, você sente Deus com você? Ou tudo isso virou apenas um gesto automático?
Porque Padre Pio dizia que o mais perigoso é quando o sagrado vira hábito, quando o milagre vira rotina, quando o nome de Jesus é dito, mas não mais sentido. Isso é a morte da fé, e ela é silenciosa, discreta, mortal. E é por isso que tantos hoje estão desmoronando por dentro, mesmo com tudo aparentemente normal por fora. Você já percebeu como sua força diminuiu com o tempo? Não a do corpo, mas a da alma. A força de resistir, de esperar, de sonhar. Você cansa por dentro. Tem dias que acorda e pensa, mais um dia igual aos outros. Padre Pio via isso em suas visões. Ele dizia que o grande ataque espiritual da nossa época não seria físico, mas emocional. Que o inimigo sufocaria as emoções até que as pessoas desistissem de lutar, que fariam da apatia um modo de viver e que muitos só perceberiam isso quando já estivessem presos dentro de si mesmos. Mas se você chegou até aqui, ainda há esperança. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você está cansada de ser forte sozinha. Cansada de sorrir enquanto tudo dentro de você está em ruínas. Cansada de manter a casa em pé enquanto ninguém percebe que você está desabando. E isso, minha irmã, é exatamente o que o mal quer. Te isolar. Fazer você acreditar que está só, que ninguém se importa, que ninguém te entende. Mas Padre Pio dizia que as mulheres espirituais sempre seriam perseguidas com silêncio, porque elas são perigosas. São colunas, são pontes. E o inimigo sabe, se ele derrubar você, leva todos os outros juntos. Agora pare por um segundo, respire, sinta o que está dentro do seu peito agora. Isso que queima, que pulsa, que parece te sacudir por dentro. Isso não é emoção, é o espírito. Você está ouvindo um chamado real, urgente, talvez o último, e você sabe que não pode ignorar, porque se ignorar, vai levar esse vazio por anos. E um dia vai olhar para trás e perguntar: por que eu não reagi quando ainda dava tempo? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você já notou como até seus sonhos mudaram? Eles ficaram mais pesados, mais confusos, às vezes até assustadores. E você acorda com o coração acelerado, mas sem entender o porquê. Padre Pio explicou isso. Disse que quando a alma está sendo disputada, o sono vira campo de batalha. E que os sonhos, nesses casos, são sinais. É Deus tentando falar quando você se cala durante o dia. Você precisa prestar atenção. Os sinais estão em todo lugar, mas apenas os despertos conseguem vê-los. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você não pode mais continuar fingindo que está tudo bem, porque não está. E quanto mais tempo você mantiver essa máscara, mais difícil vai ser voltar. Padre Pio dizia que o retorno é doloroso, mas necessário. Que não existe cura sem verdade. E que a verdade é como vinagre nas feridas, arde, mas purifica. Você precisa ser verdadeira com você mesma, admitir que perdeu o controle, que está cansada, que precisa de ajuda, que precisa de Deus. Só assim algo muda. Só assim o céu age. Só assim a luz entra. Você já pensou em sumir, em deixar tudo e todos? Já sentiu vontade de não existir por uns dias, só para descansar dessa dor que não sai? Isso tem nome: exaustão espiritual. E ela mata mais que qualquer doença. Ela rouba a vontade de viver. Ela seca a alma até virar pó. Padre Pio dizia que a alma sem oração murcha,
que o espírito sem clamor apodrece. Mas também dizia que uma única oração sincera pode ressuscitar uma fé morta há décadas. Você pode fazer essa oração agora. Mas só se for sincera, só se for inteira, só se for com dor e fé misturadas. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O mundo não vai melhorar. Essa é a verdade que poucos querem aceitar. A Bíblia nunca prometeu calmaria, mas sim guerra até o fim. Padre Pio dizia que o fim não será um grito, mas um silêncio profundo, onde cada um ouvirá a própria consciência pela última vez. E você precisa perguntar agora: o que sua consciência diria se o fim fosse hoje? Você está pronta? Está em paz? Ou tem medo? Porque o medo que você sente é um sinal de que algo ainda está desalinhado, e você não pode mais ignorar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você percebe como os valores se inverteram? O certo virou motivo de riso, o errado virou moda, a vergonha virou liberdade e o pecado virou estilo de vida. Padre Pio previa isso. Dizia que o tempo chegaria quando a escuridão seria aplaudida e a luz perseguida. Você vê isso agora. E precisa decidir: vai continuar aplaudindo por medo de ser julgada? Ou vai se levantar, mesmo que sozinha, mesmo que em lágrimas, mesmo que tremendo? Porque só quem se levanta hoje vai permanecer de pé amanhã. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém. Eu fui tocada por essa palavra. Você precisa entender uma coisa: o maior truque do mal não foi trazer destruição, foi convencer o mundo de que está tudo bem, de que tudo isso é só uma fase, que o vazio vai passar, que o peso vai sumir, que o tempo vai curar. Mas o tempo não cura o que é espiritual. Só Deus pode fazer isso. Padre Pio gritava isso com a alma em suas visões mais intensas. O tempo só adormece, Deus é quem desperta. E se você ainda está esperando um sinal claro, esse vídeo é o grito do céu entrando pela sua janela fechada. Você precisa parar de adiar. Quantas vezes você sentiu vontade de simplesmente sumir, deixar tudo para trás e começar do zero? Mas sabe o que te prende? A alma cansada. Não é a casa, os filhos, o marido, o trabalho, é sua alma. Ela está cansada de sobreviver em um mundo onde ninguém mais ouve a voz de Deus. Ela está sufocada, clamando. E esse clamor silencioso é o motivo de você estar aqui agora. Porque mesmo tentando fugir, você foi alcançada. E quando o céu decide tocar alguém, não há lugar que esconda, não há distração que proteja. Chegou sua hora de voltar. Padre Pio dizia que os últimos serão chamados pelo quebrantamento, não pela beleza das palavras. É por isso que você sente tanto quando ouve isso. Porque não é bonito, é real, é duro, mas é o que você precisava ouvir. Porque não há mais tempo para discursos bonitos. Há uma urgência espiritual crescendo, e só vai resistir quem tiver raiz. Fé de aparência vai cair. Terço no pescoço não protege quem vive em mentira. Só a verdade, vivida com dor, fé e renúncia, vai sustentar os dias que estão chegando. Você está sentindo que tudo está apertado demais? Que o mundo parece menor? Que o ar parece mais pesado? Que até a comida perdeu o gosto? Padre Pio dizia que esse seria o sinal final. Quando as coisas comuns da vida deixassem de satisfazer, é porque o espiritual estaria sendo arrancado de forma definitiva. E quando isso acontece, há apenas duas opções. Ou você mergulha na presença de Deus, ou se entrega ao vazio. Mas o vazio não tem piedade. Ele suga, ele adoece,
Ele mata lentamente, e é por isso que o céu está falando com você agora. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você não pode mais ser morna. Ou você se posiciona, ou será levada. Padre Pio alertava que as almas mornas seriam as primeiras a cair, porque não resistiriam nem ao frio do abandono, nem ao fogo da purificação. E essa mornidão tem forma. É a oração feita por obrigação. É a fé sem prática. É o perdão que nunca sai da boca. É o arrependimento que nunca vira mudança. Se você está nessa condição, acorde. Pochodzi od tego, który wybiera złamanych, płaczących, pogardzanych, noszenie prawd, których świat nie chce usłyszeć. Padre Pio powiedział, że są serca, które słuchają oczami i duszami, które widzą skórę. Może tak jesteś. Może czujesz to wszystko, jakby każde słowo zostało napisane tylko dla ciebie. I w pewnym sensie tak było, ponieważ proroctwo nie przemawia do tłumów. Rozmawia z jednym. Jeden naraz, jedna dusza naraz, ponieważ to, co się stanie, będzie osobiste, intymny, bolesny. E esse medo que cresce de noite, essa inquietação no coração, essa sensação de que algo está prestes a acontecer, é real. Não é exagero, não é drama, é alarme. E o que você vai fazer com esse aviso pode mudar tudo. Pode ser a sua salvação ou sua queda. Padre Pio dizia que o arrependimento no último segundo existe, mas não é para quem despreza o primeiro chamado. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você já se perguntou por que, mesmo tendo tudo, ainda sente que não tem nada? Porque o que falta não está fora, está dentro. É a ausência de algo que só o céu pode devolver. É a distância entre você e o seu propósito. Padre Pio dizia que a alma sente saudade de Deus, mesmo sem saber. E essa saudade vira dor, vira cansaço, vira confusão. Mas ela só passa quando você volta. Quando você quebra o orgulho. Quando você decide que não dá mais para viver de aparências, que não dá mais para sorrir só nas fotos, que não dá mais para fingir fé quando o coração está morrendo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocada por essa palavra. Agora escute isso com o coração. Deus ainda está esperando por você. Sim, você. Com toda essa dor, com todo esse passado, com todos esses pecados escondidos, com todas essas lágrimas silenciosas. Ele não te abandonou, mas você se afastou e ele respeitou. Ele nunca força, só chama, só toca, só espera. Mas o tempo dele também tem limite. E quando esse tempo acabar, não haverá mais vídeos, nem orações, nem chamados. Haverá apenas silêncio. E nesse silêncio, você vai desejar ter voltado hoje. Este é o momento de decisão. Ou você volta, ou você se perde. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Finalizo este vídeo dizendo uma verdade simples, mas pesada. O céu está mais perto de quem ouve com dor do que de quem assiste com curiosidade. E se você chegou até aqui, é porque sua alma foi tocada. Não ignore isso, porque a alma, ela só aguenta até certo ponto. Depois, só resta o vazio. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe.
Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois, escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Escreva Amém se você sente que foi tocada. E compartilhe isso com alguém que esteja prestes a desmoronar. Isso pode salvar uma alma.